Glória a Deus. Que lindo. Se você tem conseguido louvar a Deus nesse momento, tem entendido que a presença de Deus é viva, isso é importante para nós. A gente tem estudado nesse período, eu digo porque a gente tem se comunicado. Eu estou de férias, estou voltando, na verdade, hoje. Tive um tempo muito especial com a minha família. Fez um ano que eu estou na Emanuel, acho que dia 5 desse ano, de janeiro, dia 5 de janeiro. E eu estive um ano com vocês, para mim é um privilégio. Então, passei 20 dias de férias com a família e hoje estou retornando e com o privilégio de poder pregar a palavra aqui com vocês. E a gente está trabalhando o tema, esse mês de janeiro, o que Deus espera dos seus filhos. O que é que Deus espera de nós? Já algumas pessoas dizem que Deus não esperaria nada de nós, por saber da nossa condição pecaminosa. Porém, num relacionamento de pai e filho, e sabendo que Jesus nos salva, nos transforma, nos redime, nos lava com seu sangue, será que Ele pode esperar algo de nós? Eu creio que Ele pode esperar algo de nós pelo Espírito que vive em nós. Pelo aquele Espírito que a Bíblia diz que clama no nosso coração, que diz assim, Abba, Pai. Que diz para o nosso coração chamar Deus de Pai. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar hoje. Eu queria iniciar a gente agradecendo a Deus por esse momento que a gente pôde adorar Ele através dessas músicas, através desse momento, de saber que Deus está aqui presente. Eu não sei você, mas Deus é sempre muito bom comigo, porque normalmente Ele que vem buscar, que coisa, né? Eu preciso dEle e Ele que vem dizer a mim que eu preciso dEle. Normalmente é assim. Eu estou distante, estou meio frio, estou meio capenga. Aí Ele vem dizer assim para mim, por que você está assim longe de mim? Aí Ele lembra aqui, por que você está abatida, tua alma? Por que você está distante de mim? Que coisa, né? Eu estou distante de Deus e Ele vem dizer para mim que eu estou distante dEle. De vez eu devia chegar lá e dizer assim, ei Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Olha para mim que eu estou lendo, não quero falar com você não hoje não. Você estava sem falar comigo, tudo de mal. Você. Deus, Ele é incrível. Ele vem falar comigo e com você. E é por causa desse Deus que a gente está adorando hoje. Porque Ele vem atrás de pessoas pecadoras. A maior prova disso é que Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor é incrível. Nós não temos como agradecer em nossa vida inteira o que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós pecamos, nos rebelamos, nos esfriamos, muitas vezes trocamos o Senhor por outras alegrias, achando que elas têm a capacidade, Senhor, de nos preencher. E mesmo assim, Deus, o Senhor não desiste de nós. Ó Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é tão bom conosco, Pai. Deus, nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra mesmo nos fala, que quando ainda éramos pecadores, sem nenhum interesse por Ti, rebelados, chateados, sem olhar para Ti, sem querer nada contigo, o Senhor nos amou. E o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar, Pai. Nós não sabemos, Pai, na nossa mente, entender o tamanho, a profundidade, essa altura, Deus, o comprimento do que é o Teu amor por nós. Mas nós queremos agradecer, Deus, porque nós vivemos, sentimos esse amor todos os dias da nossa vida, Senhor. Porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado por ser um Pai presente em nossa vida, que nos ama
e nos salva. Fala conosco agora, Pai. Precisamos ouvir a Tua palavra agora, explicada, porque sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo explicando, a gente não entende. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, partindo de um raciocínio, Deus quer que a gente conheça Ele. Então, uma das coisas que Deus espera de nós, é que a gente se conheça. O Espírito Santo está em nós, e esse Espírito, ele fala no nosso coração que nós temos um Pai, e manda a gente chamar Ele de Painho, Paizinho, Papai. É uma coisa incrível. O Deus grandioso que o pessoal tinha medo de olhar, fechava os olhos e ficava distante. Esse Espírito hoje fala assim, que a gente pode chegar próximo dele e chamar Ele de Painho. Uma coisa fantástica. Então a gente precisa conhecer, e se conhecer é uma coisa interessante. Por exemplo, está aí uma coisa que eu vou mostrar a vocês. Se funcionar, pode passar. Pronto. Quem gosta de pamonha aí? Levanta a mão. Olha, ainda bem que a nossa igreja é feita de conselho e tal, e a gente tem a festa do milho, né? Bom, se dependesse de mim, não ia ser festa do milho, ia ser festa do cachorro quente, festa da pizza, né? Minha esposa não quer me chamar para comer pamonha. Não gosto de pamonha, não tem como, eu não consigo gostar de pamonha. É um negócio que tem que comer na muita fome mesmo, você tem que estar com muita fome para comer pamonha. Ela me conhece. Claro que uma pessoa que não me conhecesse ia chamar com muito bom grado na sua casa, uma comida típica de nordestina, dizer assim: Tiago, sabe o que eu fiz para você? Pamonha. Eu ia dizer: oi, irmã, que coisa boa. Vou comer agora. Eu não vou fazer essa desfeita. Mas quem me conhece sabe que eu não gosto de pamonha. Uma coisa que meus pais talvez nunca me chamariam para um lazer é assistir futebol, por exemplo. Uma coisa que eu não curto muito, mas para assistir um cinema, gosto muito. A gente ir para uma praia, andar na praia, ou ir para um ambiente e conversar. Estar em família, para mim, é muito bom. Isso tem a ver com o quê? Particularidades de quem se conhece. A gente acaba fazendo coisas ou falando coisas que às vezes a gente faz quando a gente não conhece. A gente convida, chama para comer. Quando a gente não conhece, a gente pode cometer esses gafes, né? E com Deus? Com Deus acontece a mesma coisa. A gente pode ter um problema de comunicação com Deus. Como é que a gente se comunica com Deus? De uma maneira muito simples. A gente tem que ter muita fé. Na verdade, muita fé não. A gente só precisa ter fé. Não é o tamanho da fé. É a qualidade da fé. É fé, é crer. Crer na palavra de Deus. Porque Deus se revela na sua palavra. Isso é uma palavra simples que eu estou falando. Mas é necessário fé nisso. Sabe por quê? A palavra de Deus é quem Ele é. Como assim? Deus é o que Ele fala. Deus, Ele é exatamente o que Ele disse. Porque Deus diz: haja luz e houve luz. A Bíblia diz lá em capítulo 1 de Gênesis, versículo 3, que Ele mandou acontecer a luz e a luz aconteceu. A Bíblia diz em João capítulo 1, que Ele é a palavra, Ele é o verbo. Deus, Ele é o que Ele fala. Sabe que isso é tão forte, que também desrespeitar a palavra de Deus é necessariamente desrespeitar o quê? O próprio Deus. Desonrar a palavra de Deus é, na verdade, desonrar a Deus. Porque Deus é o que Ele fala. Deus, Ele não mente. Deus, Ele não vai contra quem Ele diz. Então, conhecer a palavra de Deus é literalmente conhecer a Deus. Uma das coisas que eu achei bem interessante, uma palavra simples, quando a gente estava na reunião dos Gideões, acho que ano passado, que a Bíblia é o único livro que você lê
com o autor sempre presente 24 horas do seu lado. E ele é um intérprete, está lá, sempre com você, junto, te ajudando. Você não pega um livro de C.S. Lewis que faleceu e ele não consegue te ajudar quando você está lendo a lhe explicar, ou que você gosta de Harry Potter, algum aí, qualquer um, não vai. Você não consegue, se eu sou uma pessoa muito famosa, dá uma ligadão, não entender essa parte aí. Tem uns filmes que eu gosto muito de assistir, que é baseado em livro. Aquele filme que você termina ele, você fala assim, porque agora vê as letrinhas, está faltando um pedaço do livro, você está doido para ligar para o diretor, para o autor, diz, o que é que você quis dizer com isso? Mas a Bíblia, o autor está aqui. Então, eu não gosto de pamonha, mas quem me conhece, sabe. E a gente precisa conhecer a Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Porque na verdade eu quero falar, irmãos, sobre outro assunto. Eu quero falar sobre outro assunto, mas a gente precisa entender que o que é a vida eterna? A Bíblia diz que vida eterna é que a gente conheça a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna não é um passe para o céu. Vida eterna é, estou indo para o inferno, como é que eu faço para ir para o céu? Faz alguma coisa agora. O que eu faço? Tem que fazer uma palavrinha mágica? Isso não é vida eterna. Vida eterna não é o céu. Vida eterna é Jesus. É Deus. O que seria do céu sem Deus? Jesus é que faz o céu ser o céu. Ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo. É Ele que faz a gente ter significado. É Ele que faz eu e você ser a pessoa que nós deveríamos ser. É Ele que uma conversa não se cansa o tempo. É Ele que faz a gente finalmente se sentir amado, querido, desejado, satisfeito. O céu não é o céu porque lá tem ruas de ouro, não é só por isso, porque lá são figuras de linguagem que representam. Não é só porque não haverá tristeza, não haverá mais angústia e toda a maldade será retirada, mas é especialmente porque o dono do mundo, o Senhor da salvação, estará conosco face a face. Jesus. E o que é salvação então? Conhecer Jesus. Por isso que a salvação começou desde quando? Desde que eu e você entregou a vida a Jesus agora, ou no dia que você entregou há não sei quantos anos atrás. Salvação é já, é hoje, é agora. A gente precisa exercitar sempre isso. Salvação não vai acontecer, salvação já aconteceu. É um processo de mudança que vai acontecendo à medida que eu vou conhecendo Jesus e Ele vai mudando quem eu sou porque eu estou conhecendo o meu Salvador. E que vai ser pleno quando eu chegar lá, onde tudo que eu não deveria ser vai ser mudado. Então, gente, Deus é o que Ele fala. A gente já trabalhou isso, está na Sua palavra. A gente precisa conhecer a Sua palavra e seu projeto de salvação. E eu estava falando sobre isso porque eu quero falar sobre oração. A gente ora melhor quando a gente conhece a Deus. Eu tenho um diálogo melhor com a minha esposa porque eu conheço ela. Então eu não vou falar de alguns assuntos que eu sei que eu vou irritar a minha esposa. Vou falar com meus pais, coisas que não tem nada a ver. Inclusive, na verdade, eu posso falar algumas coisas com ela, até confrontá-la, ou ela me confrontar, porque ela me conhece. Ela sabe como chegar. Isso exige conhecimento. Isso exige aprofundamento. Acho que há 4 meses atrás eu ganhei um livro da juventude da nossa igreja, do Renove, que foi muito importante para mim. E eu queria compartilhar com vocês hoje alguns ensinamentos que eu extraí desse livro. E compartilhar um pouco com vocês alguns enriquecimentos que eu trouxe para a minha vida sobre oração. Oração é muito difícil, gente. Eu não sei para vocês, mas sempre foi algo muito difícil na minha vida.
Muito difícil. Eu, especialmente, sou uma pessoa elétrica. Sabe uma coisa ruim para mim é parar. Vocês estão vendo que eu não consigo parar aqui, né? Eu tenho muita dificuldade de parar para meditar, para contemplar. E oração é difícil por quê? Porque tudo que é excelente é difícil. Não é nada que é muito bom é fácil. Orar é difícil. Ter tempo de qualidade com Deus é difícil. Não é fácil. E como é que você tem esse tempo com Deus? A gente às vezes tem um começo de, vamos dizer assim, um problema logo de princípio. A gente não tem um valor de oração. A gente não dá um valor na oração, por exemplo. A gente não entende que oração é tão importante como comer e respirar. Para você que é cristão, orar é tão importante como se alimentar e como respirar. Faz parte da nossa vida. Mas às vezes a gente sempre deixa para depois. Afinal, Deus conhece todas as coisas. Mas o que Deus espera de nós é que a gente converse com Ele. Então, às vezes, já há um problema logo de princípio. Como eu tenho uma dificuldade de parar, eu aprendi algumas coisas que me ajudam a orar melhor. E eu queria compartilhar com vocês isso. Mas antes disso, eu queria falar para vocês alguns princípios que nos ajudam a falar com Deus e que são importantes a falar com Ele. Uma das coisas que é muito importante quando a gente vai falar com Deus, e eu achei essa palavra interessante quando eu estava lendo o livro, também, eu sempre estudei muito isso, quando a gente vai estudar um pouco sobre oração, que é o sentimento de pobreza. E a gente vê isso muito na primeira bem-aventurança. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres em espírito. Como é que uma pessoa pobre em espírito é mais do que feliz, é bem-aventurada? Porque ela encontra a riqueza que ela precisa. Uma pessoa que chega a Deus se sentindo muito satisfeita, talvez ela não vai encontrar total paz na oração. Talvez ela tenha dificuldade de achar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma pesquisa que foi feita ano 2009, 2012, com jovens ocidentais. E se descobriu que eles oram muito. Muito. Mas eles não oram, por exemplo, praticamente mais de 70% deles não sabem o que é adorar na oração. E eles não sabem, por exemplo, confessar pecados na oração. O que eles mais fazem, e às vezes eles oram até mais de uma ou duas vezes na oração, é pedir. Eles pedem bastante. Foi feito pelo Instituto George Barna, essa pesquisa. A oração para eles, muitos diziam, era algo que ajudava psicologicamente para eles. Era o estágio para melhorar eles diante dos problemas. Para jovens adultos, era uma forma de achar melhor sua identidade. Mas mal se achava confissão de pecados. Isso é uma pesquisa que foi feita. Quando a gente não chega diante de Deus, pobre, buscando nele consolo, alegria, satisfação, a gente na verdade já está cheio. E a gente tem dificuldade de achar em Deus a verdadeira felicidade. É difícil. Uma coisa que eu li em Augustinho e isso me chocou, me mexeu comigo. É que às vezes a gente ora muito em momentos de crise. Eu não sei você, mas eu já passei muito por isso. Aí ele usa uma frase assim, pá. A gente pode ter uma tendência de orar muito a Deus pelos nossos deuses. Aí eu comecei a ler um pouquinho o que ele estava querendo dizer.
um exemplo. Alguém que ama tanto dinheiro, quando passar por um sufoco financeiro, esse pode ser o momento que você vai mais orar na sua vida. Porque sua maior alegria é o dinheiro. Então você vai estar pedindo socorro a Deus, para que Ele levante a alegria do seu coração, a sua paz e o seu conforto. E é por isso que você ora com tudo, para que Deus salve o seu ídolo. Que frase forte, gente. E ali eu aprendi algo muito importante, que é o primeiro tipo de oração que a gente precisa fazer, é o socorro a Deus. Dizer assim: Deus, só o Senhor sabe quais são as prioridades da minha vida, e eu queria pedir socorro ao Senhor. Eu queria pedir que o Senhor mudasse as minhas afeições, mudasse os meus sentimentos, porque o Senhor sabe o que é que eu estou colocando em primeiro, segundo, terceiro lugar. E eu queria que o Senhor mudasse o meu coração. Isso é uma questão de princípios, para que quando a gente chegasse diante de Deus, a gente chegasse em pobreza, para que Ele enchesse nosso coração de riqueza dele. E aí os valores vão mudando, porque essas riquezas que nós temos, que a gente coloca em tantas coisas, são passageiras, são importantes, nós devemos orar por elas, mas elas não são a verdadeira alegria, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente tem que orar por isso, entender que as nossas afeições, elas têm um problema. Então a gente tem que saber como orar, tem que reconhecer o nosso coração, reconhecer o que está primeiro, segundo, terceiro lugar, e começar a orar por isso. Uma oração muito interessante que tem em Provérbios, olha só: 2 coisas peço que me deis, antes que eu morra: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Muito interessante essa oração, sabe por quê? Essa é a oração de alguém que está abrindo o seu coração para Deus, dizendo assim: Senhor, eu estou reconhecendo quem eu sou. Eu sei que no meu coração existe uma tendência muito grande, que se eu tiver demais, eu posso te esquecer. E eu não quero, Deus, ter a riqueza em primeiro lugar na minha vida. Mas eu também sei, Deus, que no meio de muita aflição, eu também posso te abandonar. E posso negar o teu nome. Eu quero pedir misericórdia. Tem compaixão de mim, não me abandones. Esse é um tipo de oração no Antigo Testamento, da oração do Pai Nosso, de dizer, sabe o quê? O pão nosso nos dai hoje. Mas é um tipo de oração de a gente chegar para Deus assim: socorro, Deus, só o Senhor sabe o que o meu coração precisa. Então, é a gente saber que às vezes nossa afeição, os nossos amores, às vezes estão trocados, e a gente precisa chegar para Deus assim: Deus, só o Senhor sabe o que é que eu realmente estou colocando em primeiro lugar, e eu quero te pedir socorro. Então isso é muito importante, irmãos. Aí finalmente a gente pode fazer a oração para Deus ser a satisfação que a gente precisa. Porque a gente pode orar por tudo: família, recursos financeiros, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, tudo. Mas sabe uma coisa que a gente às vezes ora muito pouco? Por Deus mesmo, para Ele ser a real satisfação do nosso coração, para que no meio das circunstâncias difíceis e alegres, a gente esteja verdadeiramente alegre. A gente tem dificuldade de dizer assim: Deus, vem ser a minha maior alegria. Que o Senhor seja o Senhor de tudo, acima de tudo. É como o salmista tinha dito: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você pode ler o restinho comigo? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo.
É entender que diante de Deus eu me encontro. E no meio de tristeza ou alegria, Ele vai me dar convicções. Só que todos nós temos momentos de crise na nossa vida, sim ou não? E nesse momento é muito difícil orar, gente. Porque a gente não sabe o que pedir. A gente não sabe se pede para ficar bom ou não, porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é aquela. No meio do sofrimento a gente nem sabe como orar. E orar nos sofrimentos é difícil. É muito complicado. Mas Deus é tão bom com a gente. E é por isso que essa mensagem é para dar a mim e a você a convicção que a gente deve orar. Que Deus espera de nós que a gente ore. Esse para mim é um dos textos mais fascinantes sobre a oração. Da mesma forma, vamos ler junto? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Até quando a gente não sabe como orar, nós temos um intérprete chamado Espírito Santo, que ora em nosso favor e leva ao Pai o que a gente realmente necessita. Eu não sei o que isso significa para você, mas significa que eu tenho um Pai incrível. E como eu disse a você, que esses são princípios que nos ajudam na oração, que são situações que, como eu devo me chegar com humildade diante de Deus, sabendo que meu coração às vezes está abalado, colocando algumas coisas em primeiro lugar, eu preciso pedir perdão a Deus, depois preciso orar a Deus, para que Ele se torne a minha verdadeira alegria, mas também eu posso estar triste, angustiado e não saber como orar. Mesmo assim, Deus ora por mim, o Espírito Santo ora por mim. Mas como eu falei para vocês que às vezes a gente está numa vida corrida, frenética, e às vezes a gente nem sabe como orar, eu aprendi duas coisas muito interessantes que me ajudaram, e tem me ajudado muito a orar. Eu queria compartilhar com você. Isso é tão antigo, eu queria compartilhar para você, se você tem essa mesma dificuldade. Se não, glória a Deus, que Deus continue abençoando sua vida de oração, e que você possa abençoar outras vidas, compartilhando como isso tem sido bom para você. Mas Agostinho e Lutero, eles tinham práticas que ajudavam muito. E o que eles faziam, por exemplo, era orar como Jesus. A oração do Pai Nosso, oração extremamente conhecida por mim e por você. E uma coisa que eles faziam muito é personalizar a oração de Jesus. Por que eles faziam isso? Porque a oração de Jesus, ela tem 4 coisas que às vezes a gente não faz na nossa oração. A gente tem uma tendência muito grande de pedir a Deus, que a gente está na correria, e Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. E a gente às vezes perde o momento de adorar a Deus. A gente perde aquele momento de agradecer a Deus. A gente perde o momento de confessar a Deus e de fato pedir. Mas a oração do Pai Nosso tem essas 4 coisas. E ela nos ajuda a passar por todas essas etapas. Quando a gente, olhando essa oração, a gente vê o que ela está dizendo e ora conforme o nosso dia, conforme a nossa situação. Então eu queria compartilhar isso que é importante. Você já parou para ver essa oração, né? Não sejam iguais a eles, Jesus tinha dito, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa primeira parte é uma parte de adoração, gente. E é um momento que a gente pode finalmente chegar para Deus e lembrar
que Jesus compartilhou o Pai dele com a gente. Esse é o momento para a gente agradecer a Deus, viu? Que a gente foi adotado por Ele. E esse é o momento para a gente agradecer a Deus, que no momento de pecado, no momento de angústia, o que é que Jesus vem fazer para a gente? Tornar eu e você irmão dele. No momento de extremo pecado. E a gente pode finalmente, lembrando dessa oração, começar a agradecer a Deus por Ele ter adotado a gente, abraçado a gente, perdoado a gente. E é um momento de a gente agradecer pelos nossos irmãos. Porque não é meu pai, é o quê? É nosso. A gente pode agradecer pelos nossos irmãos, pela nossa família. Esse é um grande momento de você, todos os dias, começar a lembrar pelas pessoas que você tem ao lado. Santificado seja o teu. Esse momento é difícil, porque esse momento é um momento de você entender que Deus está chamando eu e você para uma responsabilidade. Porque alguém pode tornar Deus mais santo? Sim ou não? Pode alguém tornar Deus mais santo? Deus já é o suprassumo do santo, não é não, gente? Mas aí você pode ser mais santo? Sim ou não? Pode, né, gente? Eu posso ser muito mais santo. Não santo em relação à presença do que Jesus já conseguiu pelo sangue dele, mas nas atitudes. Então, que santificado seja o teu nome na minha vida. Que santificado seja o teu nome através do que eu faço, de onde eu estou. E também isso é uma oração para que santificado seja o teu nome pelos meus familiares que ainda não te entregaram a família, Jesus. Que santificado seja o teu nome naqueles ambientes onde as pessoas ainda não te conhecem, naquele local que ainda o Senhor não é santo. Esse é o momento de você orar para que nas suas áreas onde você pode, você deve ser santo, onde pessoas que você sabe que não conhecem Jesus, pode ser santo, você pode orar por essas pessoas. Venha o teu reino. Esse é um aspecto importante. Essa semana aconteceu muitas coisas angustiantes no nosso país. E venha o teu reino é tanto, Senhor, o que é que está acontecendo nesse país? Tem misericórdia da nossa nação. O teu reino é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de justiça. Deus, olha o que está acontecendo aqui no meio de nós, olha o que está acontecendo na minha família. Tem misericórdia, Deus, venha o teu reino. Que o teu amor, que a tua graça. E você tem que personalizar essa oração, porque é a sua oração. O que é que o reino de Deus, você precisa desse reino de Deus na sua vida? Mas também é um reino de você poder também orar por uma coisa que a gente não ora e que o apóstolo Paulo sempre falava. Maranata, vem Senhor Jesus. É sentir saudade da vinda de Cristo, do reino que é perfeito de Deus. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Esse é o momento quando a gente pede a Deus para que a vontade dele seja feita com tudo, mesmo quando a gente não sabe qual é a nossa vontade. É a oração de Jesus. Quando você está passando por angústias, problemas, situações que você não entende, mas que você mesmo assim diz: Deus, que a tua vontade seja feita. E mesmo assim você também pode orar: Deus, eu quero que aquela tua vontade que é feita no céu possa ser feita na minha vida aqui na terra também. Isso tudo são princípios que a gente pode ganhar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você pode fazer a mesma oração que a gente aprendeu em Provérbios, capítulo 30. E aqui você pode abrir seu coração e dizer assim: Deus, ó, me dá apenas o necessário, porque o Senhor sabe o que é que eu preciso. Nem me dá de mais, nem me dá de menos, Deus. O Senhor sabe o que é que eu realmente tenho necessidade. O Senhor sabe das minhas angústias. É colocar diante de Deus isso. Olha aí que desafio. Um momento de confissão
Mas é aquela confissão que, se a gente fizer de verdade, sabe o que acontece? A gente não consegue deixar de perdoar ninguém. Porque quando a gente chega diante de Deus e começa a desnudar nosso coração, Senhor, perdoa, começa a confessar minha ambição, meu orgulho, minha vaidade, Senhor, meus momentos que eu não te busco, minhas tristezas que eu não busco, Senhor, minha felicidade, que eu sou ruim com a minha esposa, ruim com meu irmão, falo mal do pastor, falo mal da minha família. Você começa a falar de tudo, aí você lembra que Jesus nunca te abandonou. Aí você lembra que Ele sempre te perdoou. Que você lembra que Ele nunca deixa de te amparar. Aí você para pensar assim: por que eu não perdoei essa pessoa aqui? Não tem como. Aí você pode orar: Pai, perdoa assim como eu vou perdoar agora essa pessoa que eu estou com raiva. Porque são tantas coisas que eu tenho feito aqui todos os dias, e o Senhor está me perdoando todos os dias, que eu estou acabando agora de perdoar essa pessoa aqui que eu estou com raiva. Lutero dizia uma coisa interessante: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. São duas coisas. Não nos deixe cair em tentação é a confissão do mal que está em mim, e nos livra do mal é pedindo a Deus que nos livre de Satanás. Então aqui é tudo que você sabe que são o seu próprio mal, a sua tendência mesmo assim: Deus, meu problema é dinheiro, Senhor. Deus, o meu problema é olhar para a mulher do próximo. Deus, o meu problema é ter muita raiva das pessoas, eu tenho um rancor. Então você ora por isso. Mas depois é: Deus, o meu problema, Pai, eu te peço, tem misericórdia de mim, porque Satanás tem me tentado. Me livra desse mal, me livra dos problemas que eu não consigo. E por fim, queridos, a gente pode dizer: Deus, Tu podes tudo, porque tudo é Teu, é reino, tudo é Teu. Tu é poderoso para fazer o que o Senhor quiser. Glória para sempre, porque o Senhor é belo. E a gente pode terminar adorando a Deus. Isso é apenas uma didática, para que, se você se perde no meio de tantas coisas, você pode personalizar a sua oração. E mais uma dica: se você quer estudar a palavra, aprendendo com ela, medite e ore. Quando você lê a palavra de Deus, a gente orou agora em Pai Nosso, de uma maneira personalizada. A gente viu que o Pai é Pai Nosso. Sabe como é que pode meditar e orar? De uma maneira bem simples. O Pai é nosso, o Pai não é só meu, não é? Bem simples isso, né, gente? Isso era Lutero que fazia. Veja que interessante. Pai, eu aprendi então que o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então sabe o que o Lutero fazia? Depois que ele aprendia uma coisa simples do texto, a primeira coisa que ele fazia era agradecer a Deus. Então ele passava um tempinho só agradecendo a Deus. Ele começava a agradecer a Deus pelos amigos dele. Ele começava a agradecer a Deus porque ele tinha dado muitos familiares e amigos que ele tinha, gente para compartilhar suas alegrias e tristezas. E ele passava um momento só adorando e agradecendo a Deus pelo aquele aprendizado. Então, olha só a sequência que ele fazia. Ele entendia, aprendia o texto, depois ele agradecia e louvava a Deus. Depois, a terceira coisa que ele fazia era confessar e se arrepender. Então ele começava: Deus, me perdoa, porque às vezes eu não estou sendo tão transparente com essa minha família. Eu não me abro tanto os meus segredos para os meus irmãos. Eu não tenho confessado meus pecados para eles. Eu não tenho orado tanto por eles. O Senhor é nosso Pai, mas eu não tenho sido tão frequente em comunhão com eles. Ele começava a confessar os pecados. E por último, o que é que ele fazia? Ele começava a clamar a Deus por perdão e misericórdia. Então, querido, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Deus espera de nós que a gente converse com Ele. E a gente aprendeu como fazer isso de várias maneiras. Claro que depois de tudo isso, a gente pode falar:
abertamente. Se você pode ter um freestyle, esse é o seu jeito. Para mim isso tem me ajudado muito a ter uma coerência de adorar a Deus, agradecer a Deus, confessar e pedir. Não enrijeça, não engesse sua oração, mas conheça a Deus. Ele se revela aqui. Ele está todos os dias parando. Hoje, o homem mais importante do mundo é Donald Trump. Você consegue marcar uma audiência com ele? Se você quiser, hoje. Agora Deus está aí, Ele é a pessoa mais importante do mundo. Você consegue marcar uma audiência com Ele agora? E por que a gente não tem tempo com Ele? Que vergonha para a gente. A gente vai encerrar louvando a Deus com a música. E faça dela uma oração. Deus abençoe. Busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que existe tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido seja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida, todo o tempo, Deus. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido seja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei